Salve aí, felas! Tudo bem com vocês? Chardia Batista em mais um vídeo. No videozão de hoje eu vim aqui para falar um pouco com vocês sobre meias de corrida. É isso aí, o pessoal tem me perguntado bastante sobre esse assunto e eu resolvi vir aqui trazer um pouco das minhas experiências, aquilo que eu acho, aquilo que eu utilizo e contar um pouco mais para vocês sobre esses produtos que muitas vezes são deixados de lado ou são meio que menosprezados. E a gente precisa falar sobre isso. Show? Então, se você gostou dessa ideia, fica comigo aí depois da vinheta que garanto para vocês que vai estar bem bacana. Bom, time, então vamos lá. Resolvi vir falar um pouquinho mais sobre essas meias. Eu testei ainda há pouco aqui a Fiber, né? A Power Socks da Fiber Knit. E aí me atentei que, cara, eu fiz um vídeo sobre meias aqui já tem um bom tempo atrás e o pessoal tem recorrentemente falado sobre meias, mas principalmente eu tenho visto às vezes o pessoal reclamar muito dos tênis. E cara, eu vou dizer para vocês aqui no meio desse review, dessa conversa sobre meias, que muitas vezes vocês estão botando a culpa no vilão errado. Muitas vezes não é o tênis, então fica comigo que a gente vai conversar sobre isso. Bom, felas, a primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: a primeira regra que eu aprendi quando eu comecei a correr, na verdade não é bem uma regra, eu tenho amigos que correm, né, burlando essa regra, vai muito de adaptação e tudo mais, que é a seguinte: evite usar meias de algodão. Olha só, eu trouxe aqui uma meia que eu uso no casual de algodão, uma meia da Puma. A gente já pode ver que a trama dela é mais fechada, ela é um pouquinho mais grossinha, né, ela dá um certo conforto. Mas o ideal é que a gente use meias, por exemplo, assim, com tramas aí, com um material mais sintético. Na maioria das vezes eles são em poliamida, elastano, elastodieno, alguns materiais nesse sentido. Show? Algumas meias de corrida têm um pouco de algodão, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, quando eu for mostrar alguns modelinhos que eu trouxe. Mas o porquê do não algodão? Bom, primeira coisa que ele demora muito mais a secar, certo? Ele absorve muito mais a umidade do seu pé, demora a secar. E sabe aquele sal que a gente fica assim na pestana quando corre? Sim, essa perda de sal também ocorre lá nos seus pés, nas suas mãos, nos seus braços, no corpo todo onde soa. E ele acaba ficando aqui, né? O algodão absorve isso e acaba virando uma lixa, o que faz com que muitas vezes as bolhas apareçam nos seus pés, o aquecimento do solado dos seus pés. Então às vezes a gente pensa assim, puxa vida, mas cara, esse tênis me fez uma bolha, tá doendo o dedinho e tudo mais, mas não se atentou à meia que tá utilizando. E às vezes a meia pode ser a grande vilã dessa história e não os seus tênis, certo? Então vamos lá. Bom, essa aqui ela é 100% algodão, então uma meia mais para o casual, que você não vai exigir tanto do seu corpo, digamos assim, não vai suar muito como nas suas atividades físicas. Então, cara, show de bola. No casual eu uso 99,9% das vezes meia de algodão, que é bem bacana. Mas para corrida a gente busca materiais aí um pouco mais sintéticos, que tem um pouco mais de tecnologia e com isso, obviamente, a gente tem um valor agregado um pouco diferente. E aí você vai falar para mim, poxa, as meias são caras e tudo mais. Sim, mas nem todas são tão caras e você não precisa ir nas mais caras, certo? Essas meias um pouco mais caras, como por exemplo a Compra Sport, que é uma meia cara, ela tem outras tecnologias envolvidas, que eu até vou dizer um pouquinho para vocês aqui na Fiber, certo? Então, cara, realmente. Mas vamos lá. Olha só, aqui eu tenho uma meia, essa meia é uma meia da Selene, olha só, até uma meia com desenhos de bicicleta. E ela é toda aqui em poliamida e elastano, ela tem até uma firmeza um pouco maior, o que é legal para manter aí uma certa tração no seu pé e ela não ficar escorregando e não ir acumulando quando ela vai descendo lá na ponta do seu dedo, que é uma coisa que pode acontecer com meias de algodão. Outra meia diferente que eu trouxe aqui para vocês verem é a Onige, que ela é, olha só, aquelas meinhas com dedinhos. E no começo ela é estranha de usar, mas ela é muito bacana e é muito utilizada por ultramaratonistas. Por quê? Porque ela não deixa a pele dos seus dedos aqui ficarem em atrito um com o outro, então ela ajuda a proteger o vão dos seus dedos. É bem interessante, essa aqui é uma meia que eu comprei pelo AliExpress e eu paguei acho que R$60. E ela é muito confortável, certo?
Outra meia interessante que eu uso, já de caninho curto, e que aqui a gente pode falar um pouquinho mais de tecnologia e coisas pensadas para as meias, é essa da New Balance, que ela também é material sintético. Olha só, ela tem um reforço aqui no calcanhar. Se você ver, ó, ela tem aqui a parte de trás dela, mais comprida que a parte aqui da parte do peito do pé. E para que serve isso, Xerdi? Bom, aqui é para proteger o seu tendão de Aquiles ali de ficar sofrendo atrito no cabedal do tênis. Então veja, eles pensaram nisso, então nada aqui é muito em vão. E até por isso acabam essas meias sendo um pouquinho mais caras, né, do que o normal. Mas é uma meia bem bacana, e essa aqui ela custa na casa aí de R$50. Já é uma meia bem acessível e que, cara, dura muito. Essa meia eu já tenho uns 2 anos e ela tá bem impecável, certo? Outra meia, mas que dessa vez eu falei para vocês que algumas meias, além do material sintético, ela leva algodão também. E uma das meias que eu mais gosto é essa meinha aqui, que é da ASICS, é a ASICS Rally Crew. Eu tenho uns 3 ou 4 pares dele. E olha só, aqui na região dos dedos, ela tem um pouco de algodão. No corpo dela não tanto. E olha só, ela é bem elástica, certo? Ela é moldada aqui o calcanhar. E olha só, aqui ela tem um reforço, ela é mais grossinha para, né, segurar ali o teu Aquiles, não sofrer tanto atrito. E cara, ela é muito legal. Essa meia aqui, ela custa em torno de uns R$80, mas quando ela cai aí nas lojas, normalmente ela tem uns bons descontos e acabam valendo muito a pena. E essa aqui, assim como a Fiber, olha só, ela tem um L aqui e um R aqui, certo? Eu vou pegar aqui a Fiber, mostrar para vocês também, olha só, L e R aqui. Ou seja, ela é o pé certo para o seu pé esquerdo e para o seu pé direito. Por que ela é feita assim? Então ela é moldada de uma maneira que ela se acople, digamos assim, ao seu pé da melhor maneira possível, já que o nosso pé não é reto, né? Ele tem o arco plantar, o seu dendão é maior que o mindinho, então aqui a gente pode ver, ó, que aqui é um pouquinho mais alto do que aqui, que é onde ficaria o mindinho do pé. Então, cara, é muito legal. O calcanhar também, olha só, ele já fica na posição que tem que estar no seu calcanhar. E assim como a ASICS, ela também tem essas bolinhas aqui, que elas são um pouquinho mais grossinhas do que o restante da meia, para te dar um conforto aqui nessa área, assim como aqui, ó, na sola do pé e na região dos dedos, para te ajudar num conforto, na aterrissagem e tudo mais. Então, cara, é uma meia que já envolve um pouco mais de tecnologia, ela tem um tanto de compressão, então, diferente dessa, por exemplo, que ela não tem compressão, ela é uma meia segura, certo? Mas não tem material compressivo, aqui ela já tem um material compressivo, o que dá uma certa estrutura para a região do seu tornozelo e tudo mais. Então, cara, é isso, ela tem essa tecnologia, ela é pensada dessa forma e elas funcionam sim. Você sente uma entrega diferente do que quando você usa uma meia simples de algodão, certo? E com tudo isso, ela acaba ficando melhor moldada. Elas, né, no geral, meias aí com esses materiais ou específicas para corrida, elas ficam melhores moldadas no seu pé, elas respiram um pouco mais, elas secam muito mais rápido, não fazendo o seu pé ficar muito úmido, né, ou úmido por muito tempo. Então isso acaba evitando bolhas, desconfortos na ponta dos dedos, no solado. E, cara, às vezes funciona dessa forma, você tá culpando o seu tênis, mas tá usando uma meia errada. Você vai lá, compra um baita tênis, um super tênis de R$1.000, R$2.000, e, cara, tá usando uma meia muito simples, que tá atritando, tá pegando na ponta do seu dedo, tá fazendo a sola do pé esquentar. Então fiquem atentos com as meias, procurem meias que sejam de poliamida, elastano, elastodieno, ou se tiver algodão, assim como essa ASICS, que ele seja a menor parte. Essa aqui, se eu não me engano, só 5% ela tem de algodão na composição, então é muito pouco para fazer com que ela encharque, dê bolhas, e é realmente, por enquanto, a meia que eu mais gosto de todos os tempos, certo? Então, cara, vale muito a pena você investir numa meia melhor, elas vão durar por muito tempo, certo? E acabar não sofrendo e achando que é o seu tênis, que você comprou um baita tênis de uma marca super 100%, super top, que você está acostumado e está sentindo esquentar, ok?
E eu já tive alguns problemas dessa forma e é por isso que eu tô vindo aqui e contando isso para vocês, porque eu já usei, por exemplo, essa meia que eu gosto muito com determinado tênis, ela não caía tão bem. E aí, quando eu colocava, por exemplo, essa New Balance, que tem um pouquinho mais de acolchoamento aqui na ponta, no calcanhar, acabou funcionando bacana, não esquentou mais, não pegou, então às vezes a meinha também vai fazer toda a diferença no seu conforto, aí melhorando a sua corrida, obviamente, porque se você corre mais tranquilo, sem nenhum ponto de desconforto, com certeza você vai correr melhor. Show, time? Então, o vídeozão de hoje foi isso, foi um apanhado aqui de meias, comentando um pouco com vocês sobre esse produto que muitas vezes é deixado de lado, é menosprezado e às vezes, cara, vai fazer toda a diferença na sua corrida. E se você chegou até aqui, gostou desse conteúdo, vou pedir encarecidamente para você, deixa aquele likezão, se ainda não for inscrito no canal, se inscreve que isso vai me ajudar demais aqui, vai fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo está sendo bacana e vai mandar para mais corredores e assim vai fortalecer aqui a nossa comunidade de corrida. Show? Então é isso, gostaria de desejar a todos vocês ótimos treinos, aguardo vocês nos próximos vídeos, é nóis, tamo junto e falou, valeu!